Fala, Tigres! Mais um vídeo para vocês, pessoal. E hoje no melhor cenário, né? No cenário que a gente mais gosta, né, Babyzão? Fazendo um vídeo dirigindo o Jimny, uma delícia, né? E esse vídeo eu tava para fazer já há algum tempo para vocês, né? Mas como é um vídeo de prós e contras, eu precisava andar com o carro, né? Eu precisava entender o carro. E como já fazem uns 5, 6 meses, eu acho que agora é o momento certo. Eu já fiz algumas viagens, já deu para andar com ele um pouco na cidade e sentir o carro em todos os aspectos. E como a gente tá indo ver o cachorrinho, né, o nosso Thorzinho, nosso bagunceiro, e tá uns 90 quilômetros de São Paulo, Pipoquinha, e tá uns 90 quilômetros de São Paulo, eu falei, nada melhor do que a gente já fazer o vídeo. Então é isso, pessoal, a gente vai deixar os contras pro final, né, vamos fazer um suspensezinho pro pessoal, né, e vamos começar com os prós, o que mais a gente gostou no carro. Um dos fatores que a gente mais curtiu no carro é a dirigibilidade, não só eu, como o Babyzão também, né, apesar de... Babyzão dirigiu ali pra mim enquanto fazia uns takes no drone. Babyzão foi no off-road lá, mandou bem, né, Babyzão? E gostou, né? Uma delícia. Então, assim, a dirigibilidade dele, tanto no asfalto como no off-road, no 4x4, é uma delícia. Eu sou suspeito de falar, porque eu gosto de carro mais alto, né? Mas a pegada dele é muito gostosa, né? Como ele te abraça no banco aqui. Então é um ponto positivo para a Suzuki, para o Jimny, que ele é muito gostoso de dirigir. O segundo aspecto, pessoal, que eu mais curti no carro, o Babyzão também um pouquinho, é o off-road. É a hora que a gente coloca ele no cenário que ele foi construído, que é o 4x4, a estrada de terra, os obstáculos. Então foi sensacional a minha experiência, né? Tá sendo sensacional, é muito divertido, né? A pegada, a dirigibilidade dele, que eu já falei, no geral é muito boa, mas no 4x4 é uma delícia você dirigir, você entendeu? Fora que eu já tive outros carros, não 4x4, mas que a gente coloca, né, na estrada de terra, tudo, mas aqui é diferente. Ele te mostra que você pode ir, né? Ele te dá segurança, né, Babyzão? Então, assim, você sabe que esses obstáculos você não vai ficar na mão com o carro, que você pode ir mais, que ele vai aguentar, que ele é parrudo. Então, assim, o 4x4 me surpreendeu, né? Na estrada de terra, no off-road, ele me surpreendeu. Óbvio que eu não coloquei o carro à prova em obstáculos extremos que eu vejo o pessoal colocando. Confesso que às vezes eu acho até um pouco de exagero, mas acredito que eles estejam querendo mesmo colocar o carro à prova, para testar o carro, né? Mas naquilo que foi o meu propósito, que está sendo o meu propósito, nas viagens que eu fiz, me surpreendeu. Ele é uma delícia dirigir na estrada de chão, na estrada de terra, no 4x4, vale muito a pena. O terceiro tópico, pessoal, é o Jimny na cidade. Até para tirar um pouquinho o rótulo dele, volto a dizer assim, né? Porque é o meu gosto, né? É aquilo que eu uso o carro, aquilo que eu sinto do carro. Muita gente pode falar, não, mas tá falando bobagem. Não, volto a dizer, é o meu gosto. Então, assim, para tirar um pouquinho o rótulo dele, o Jimny é construído somente para o 4x4, para o off-road, para a estrada de chão. No meu gosto, negativo. Eu acho que ele na cidade também é muito bacana. Primeiro, porque eu já disse para vocês, a dirigibilidade dele é muito legal. Segundo, que a manobrabilidade também é muito legal também, é 10. E terceiro, que ele é um carrinho muito compacto. Então, assim, como ele é pequeno e eu moro na cidade de São Paulo, capital, que é muito densa, muitos carros, qualquer lugar que a gente chega, né, Babyzão, que a gente precisa estacionar, a gente consegue colocar o Jimny. O pessoal sofrendo para manobrar, espera daqui, espera dali, achar uma vaga, a gente chega com o Jimnyzinho, tudo, acha um lugarzinho lá, o Jimny entra. Então, assim, na cidade também é outro ponto positivo, muito legal, tô curtindo muito o carro na cidade.
Pessoal, o quarto aspecto que vale muito a pena eu passar para vocês é com relação aos pneus. Esse pneus Scorpion Pirelli, o ATR, é um 215 75 R15 e está me atendendo muito bem. Como eu tenho uso, né, tanto no asfalto como na estrada de terra, eu acredito que esse pneu, por ser um misto, um 50% off-road e 50% on-road, eu acredito que seja a melhor opção. O pessoal me pergunta muito no Instagram se é Mood, se não é, e assim, ele não é um Mood, ele é um 50% on-road e 50% off-road, e pelo meu uso tanto no asfalto como na estrada de chão, na estrada de terra, eu acredito que seja a melhor opção. Eu não tenho comparativo, porque eu nunca coloquei um Mood no carro, nunca usei um Mood, então eu não posso falar para vocês se ele está melhor ou não do que um Mood. Eu acredito que não, porque senão nem teria um Mood. Mas o que eu posso dizer para vocês é que está me atendendo super bem. Todas as minhas necessidades do off-road foram nota 10, perfeito, o desempenho do pneu, e também no asfalto, nota 10. Então assim, para o meu uso e para o uso de vocês que tiver um uso parecido com o meu, acredito que seja a melhor opção esse pneu Scorpion ATR da Pirelli. E o quinto tópico, pessoal, que eu gosto muito, principalmente porque eu não tenho filhos, a família é pequena, o espaço interno do bagageiro. Porque você baixando os dois bancos, que é o meu caso, só usei os dois bancos quando eu tirei da concessionária, depois eu baixei e depois coloquei o tapete, comecei a montar os equipamentos. Então assim, é sensacional o espaço interno. É inacreditável o que cabe de coisa, principalmente para quem vai fazer viagens, que é o meu caso, expedições, camping selvagem, que vai necessitar de muito equipamento, ele supre a sua necessidade, porque cabe muita coisa, né, bebezão? A gente sempre fala, puta, não, agora não vai caber, né? E vai e cabe, e entra. Com a facilidade de você tirar depois, não é que cabe e depois fala, meu, como que eu vou tirar isso tudo? Não, dá para organizar, você vê que é bem organizado. E eu coloco os equipamentos, ó, ele tá meio carregado já hoje, né? Porque uma parte do equipamento eu deixo no próprio Jimny e outra parte eu deixo em casa, que eu só carrego quando eu vou fazer as viagens. E, meu, mas é inacreditável o que cabe de coisa. Então, assim, é outro ponto positivo para quem não tem família grande, não tem filhos e usa o carro para fazer viagens. Muito bom você ter um carro que você consiga colocar todos os seus equipamentos. O sexto aspecto positivo no carro que me agrada muito, até me surpreendeu, é o nível interno de ruído. E me surpreendeu porque eu achava que por ser um carro mais rústico, por mato, por off-road, que ele seria um problema, que ele teria barulho, ruído. E, meu, zero, é muito gostoso você dirigir o Jimny, porque ele não tem ruído, simplesmente zero. Hoje o ruído que ele apresenta é porque os equipamentos que você coloca. Eu coloquei muita coisa, as janelas de ferro, para colocar os machadinhos, as bolsinhas. Então assim, acaba tendo um ruído, mas não é pelo Jimny. Então a gente não pode colocar na conta do Jimny. Mas mesmo assim, é muito gostoso. Você vê, a gente está dirigindo e vocês não estão escutando ruído. Acredito eu que no áudio não tenha ruído. Então assim, valeu muito a pena nesse aspecto também, pessoal. Um fator, pessoal, que não é nem a favor e nem contra, é a questão do consumo. O Jimny, ele está fazendo na minha conta entre 12 e 13 de média, quilômetros por litro. E você pega um carro 1000, 1.0, ele faz em média de uns 15 km por litro. Já um carro que é até com meio assim, está no mesmo segmento, a utilização é a mesma, estrada e cidade e off-road, que é o Ford Bronco, ele faz em torno de 8 a 10, que é um beberrão, inclusive é um fator negativo do Bronco.
Então assim, você vê que o Jimny ele tá no meio termo, né? Ele tá fazendo entre 12 e 13. Então, nesse fator consumo, eu acredito que tá bem ok pro carro. Ele é um carro leve, mas você acaba colocando o equipamento e ele acaba ficando pesado. Então assim, fazendo 12, 13 no meio termo, eu acredito que tá dentro, tá ok. Nesse aspecto não é nem negativo, nem excelente, mas tá ok. Bom, pessoal, agora que vai esquentar, hein? Agora é a hora. O clima. O que é negativo no Jimny? É difícil, porque eu gosto muito do carro. Cada dia mais eu me apaixono mais por esse carro. Mas tem 3 aspectos que eu separei que me incomoda muito no carro. O primeiro é a transição da terceira para a quarta marcha, pessoal. Você pega um carro que só tem 4 marchas, o mecânico acredito que não tenha tanto esse problema, porque ele tem 5 marchas. Agora o automático, que ele tem 4 marchas, quando você está na transição da terceira para a quarta marcha, ele faz um barulho, ele não consegue mudar a marcha. E aí ele fica gritando, entendeu? Eu até lembro que eu falei quando eu fiz o primeiro vídeo com ele, das primeiras impressões. Quem assistiu, quem tá maratonando, quem tá acompanhando a gente vai falar, pô, mas lá você falou que não incomodava. Sim, por quê? Porque eu tinha acabado de tirar o carro, eu não tinha feito viagens com ele, eu estava fazendo uma viagem curta, mas eu estava gravando como eu tô agora. Então quando você está gravando, você não acelera o carro, você vai de boa. Eu tô 70 km por hora, você entendeu? Agora quando você passa a viajar com o carro e ali também era Bandeirantes, tem 5 pistas, né? Então assim, você pode colocar para direita ali, ficar quietinho, vai numa velocidade padrão ali de cruzeiro e acabou. Então eu não tive a percepção. Agora depois de 5, 6 meses, passando os prós e os contras para vocês, e depois de todas as viagens que eu fiz, é um problema, porque você vai numa estrada à mão única, que você precisa fazer uma ultrapassagem, e tá numa subida, ou mesmo para pegar um embalo, a transição da terceira para a quarta marcha é um problema. Então assim, eu não sei se isso mudar o projeto do carro, acarretaria, deixar o carro mais pesado, a transmissão ter um certo tipo de problema com a transmissão, eu não sei, eu não sou engenheiro para saber se seria um problema colocar uma quinta marcha no automático. Mas eu acredito que se esse carro tivesse uma quinta marcha no automático, resolveria esse tipo de problema, porque como são 4 marchas só, falta uma quinta ali, uma intermediária, entendeu? Então ele fica gritando, ele não vai, ele não consegue, você pisa no acelerador e ele não vai, ele não muda a marcha, ele não muda para a quarta marcha, e aí fica aquele barulho incomodando no motor. E isso que eu coloquei a manta, mas eu percebi que mesmo com a manta no capô, ele não mudou muita coisa não. Óbvio, alguma coisa melhorou, mas nada que resolvesse o problema de vez, entendeu? Então assim, quem tem o Jimny sabe o que eu tô falando, e quem ainda não tem, esse é um alerta para vocês estarem cientes que no automático, na transição da terceira para a quarta marcha, vai ter um certo desconforto. Então fica uma dica aí para a Suzuki. Não sei como, se encareceria, se o projeto mudaria muito, se ficaria mais pesado, menos robustez, menos robustez, mas valeria a pena mudar o projeto do automático por uma quinta marcha. Mas não muda também o fato de gostar do Jimny, né? Não, óbvio, cada dia eu tô mais apaixonado, mas não deixa de ser um ponto negativo no carro. O segundo fator negativo do carro, pessoal, é a autonomia. Pô, mas aí vocês vão me perguntar, pô, mas você acabou de falar no consumo que tá ok, como que agora a autonomia é um ponto negativo? É que consumo, pessoal, é uma coisa e autonomia é outra. Então assim, no caso, o consumo ele está entre 12 e 13 quilômetros e a autonomia ele tem 40 litros apenas. Então assim, é um tanque muito pequeno para um carro voltado para viagens. Então assim, você pega uma viagem que você vai
São Paulo, por exemplo, que as viagens são mais longas, porque você não quer, como eu faço camping selvagem, você quer sair bem fora de São Paulo. E como as cidades próximas de São Paulo já são muito densas, você precisa ir mais afastado. E aí, o que acontece? Você tem lá seus 200, 300 quilômetros de estrada de asfalto. Aí você tem mais o percurso da estrada de chão, de terra, do off-road. Então, quer dizer, você fica muito limitado. E eu, pela minha profissão na aviação, que eu já sou muito encanado com isso, tem que fazer muito cálculo, eu já fico preocupado, entendeu? Eu já fico preocupado porque você não tem margem de erro, você fica muito limitado. Então, assim, eu acho que esse carro merecia um tanque maior, por ele ser um carro de viagens, um carro de expedições. Então, assim, para mim, no meu caso, eu já tô até namorando um tanque, né? Um tanque auxiliar. Eu só ainda não comprei porque o valor tá caro. No Brasil eu não achei nenhum que do meu gosto. E fora do Brasil tem um que eu gostei, mas está muito caro, com essas taxas de dobrar de valor, 60, mais 17, mais frete, mais tudo. Tá meio inviável, mas eu tô namorando e vamos ver se uma hora dá certo de eu comprar e vai ter vídeo para vocês aí, pessoal. E aí eu vou resolver o meu problema, eu vou fazer as minhas viagens mais tranquilo. E lembrando, esses 10 litros de tanque auxiliar que eu vou colocar, eu não vou usar como navegação, não vou usar. Eu vou usar de navegação os 40 litros, o que o painel, o que o copiloto aqui, o piloto automático, o computador de bordo, desculpa, que ele me informa. Esses 10 litros vai ser numa eventualidade mesmo. Se der uma zica, e mesmo eu fazendo um bom planejamento, me prevenindo, deu uma zica, então aí eu utilizo ele. Justamente para isso, para eu não usar o tanque auxiliar como planejamento de navegação. Ele vai ficar lá como uma reserva mesmo. Mas e se caso você não usar, se alguém me perguntar, você joga no tanque a gasolina. Ele vem com um bico muito fácil de você pegar e colocar no tanque, entendeu? Então se acabou a tua viagem, não usou, já no mesmo dia, no dia seguinte ou no outro, você já pega e joga no tanque e acabou. Você não vai perder o combustível. Então nesse ponto, nesse aspecto, eu acho que é um fator negativo pro Jimny, que ele merecia um tanque maior para esse carro aqui. E o terceiro e último aspecto dos pontos negativos, você vê que tem muitos, né, Babyzão? 3. Mas a gente tem que passar para vocês. E esse último aspecto, pessoal, é a câmera de ré. Eu sei, a gente já até resolveu esse problema, eu tenho vídeo no canal, inclusive acho que é o penúltimo, né? O último antes desse. E para nós, hoje já não é mais um problema, porque a gente resolveu esse problema. Porém, para quem ainda não tem a versão que ainda não tem a câmera de ré, vocês sabem o que eu estou dizendo, pessoal. Você vê que hoje eu estou com o carro parcialmente carregado, né? E mesmo parcialmente carregado, você olhando aqui pelo retrovisor, você não consegue enxergar nada. Então, assim, para você manobrar, fica muito deficitário você manobrar sem você enxergar aqui pelo retrovisor. Então, assim, fica a dica para a Suzuki, né? De colocar em todas as versões, porque faz muita falta. E como é um carro voltado para viagens, todo mundo vai colocar malas, equipamento, mesmo que tiver uma família grande, vai ficar com um bagageiro menor ainda e vai colocar mala, vai tampar a visão. Então, assim, gente, coloca câmera de ré em todas as versões, é um carro para isso. Então fica a dica para Suzuki, pessoal. E espero que vocês estejam gostando. O vídeo foi esse. Alguns prós e alguns contras que eu e o Babyzão enxerga que valia a pena passar para vocês. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. A gente não é profissional, né, Babyzão? Mas estamos aprendendo. Estamos aprendendo, mas podem ter certeza que a gente está tentando fazer o nosso melhor para mostrar para vocês. E em breve teremos muito mais vídeos legais para vocês. Então é isso, pessoal. Até a próxima.